Aqui está uma das estruturas de repetição mais famosas no mundo da programação e uma das mais utilizadas com certeza. O for, ele é uma palavra que normalmente é utilizada no C e em outras linguagens para trazer toda uma, como a gente fala, estrutura de ações para rodar por dentro de uma lista, né, de maneira mais confortável. No caso do Python, a gente tem uma estrutura bem simples com a seguinte sintaxe. A gente escreve a palavra for, ou seja, para, e aí a gente coloca o item in, ou seja, no, e iterável. O que é algo iterável? É uma classe, é um objeto, um item que tem vários elementos dentro dele. Em breve a gente vai estar entrando exatamente no módulo sobre as estruturas de dados nativas do Python, e nessas estruturas de dados nativas a gente vai aprender sobre listas, tuplas, set, etc. E a maioria deles são iteráveis, tá? E um elemento iterável, então, um objeto iterável, ele vai ter vários elementos. Basicamente, o que vai acontecer? Esse nome, que ali está como item, mas pode ser qualquer outro nome, vai repetir e vai ser utilizado num bloco de código para cada um dos elementos. Ou seja, cada vez que esse bloco for executado e repetido, ele vai ter o valor de um elemento daquele iterável até que se passe por todos, ok? Aqui está um exemplo simples que a gente pode utilizar, né, do laço for, e a gente criou uma lista aí de frutas, apple, banana e cherry, ou seja, maçã, banana e cereja, onde a gente tem para fruit em frutas, ou seja, para fruta em frutas, ou seja, cada vez que esse código rodar, a variável fruit que a gente cria nesse momento, ela vai ter um dos valores dessa lista. No caso, a gente manda imprimir, ele vai rodar uma vez com o primeiro valor, uma vez com o segundo valor e outra vez com o terceiro valor, e aí ele sai naturalmente desse loop, ok? Nesse caso, a gente garante que uma determinada regra de negócio, etc., seja executada com todos os itens daquela lista. Aqui no caso desse exemplo mais prático, a gente também pode utilizar a palavra break, né? Nesse caso, quando a fruta for banana, a gente vai ter o break. Aí a gente tem a lista de strings, a mesma lista, e o segundo item vai ser banana. Ou seja, a gente vai chegar a imprimir apple, mas no segundo item a gente vai parar de imprimir, porque fruit vai ser igual a banana, que é o segundo item, e já vai sair. Ou seja, vai basicamente só imprimir maçã na tela, certo? A gente também pode usar a palavra continue, ou seja, quando for uma determinada condição, ou seja, quando essa palavra aparecer, aquele passo do loop é ignorado, certo? E você continua resolvendo a iteração, você continua passando por todos os valores. Nesse caso, a gente vai imprimir, que nem no primeiro exemplo, maçã, apple. No segundo caso, a gente vai cair nessa condição e vai dar o continue, e vai imprimir cherry, ou seja, vai estar imprimindo apple e cherry, maçã e cereja. E também temos aí o caso, né, do else, onde acontece assim que a condição for falsa, que basicamente vai acontecer quando acabar aí a iteração, né, e ele não for interrompido com uma declaração break, a mesma coisa que acontece no while. O else acontece se ele não for interrompido com um break, ok? E também podemos dizer que ele vai acontecer se a sua lista estiver vazia. Você pode tentar tratar isso caso sua lista esteja vazia. Então é isso. Vamos colocar a mão na massa agora na nossa aula prática e aprender um pouquinho mais sobre essa estrutura de repetição. Bom, começando aí a nossa última aula do nosso módulo de estruturas de decisão e iteração, a gente vai trabalhar com o loop for, né? Que o loop for vai basicamente ter um índice, um item, né? E vai passar por todos os itens dentro de um iterador e repetir as funções que ele tem dentro. Aqui eu criei uma lista, né, de strings em alunos. Não fique tranquilo, a gente vai aprender mais sobre listas, mas basicamente dentro de colchetes
você pode ter uma lista de vários itens. E essa variável vai se comportar e acessar cada item. A gente vai entender isso mais para frente. Dentro do for, eu vou dar um nome para cada item, um nome genérico para os itens. Eu vou colocar a palavra in e vou então colocar o iterável, 2 pontos e o bloco. O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou dar um print nessa string formatada e vai dizer praticamente aluno X presente. Vai trocar esse valor pelo que tem na variável X, ou seja, tem que passar por todos esses itens. Eu vou comentar isso aqui para a gente fazer na ordem certa, correto? E vamos botar aqui para rodar. Veja, aluno Leonardo presente, aluno Tamara presente, aluno Maria presente e aluno Gabriel presente. Vamos comentar isso aqui agora para a gente e descomentar essa parte. Porque a gente também pode interromper o nosso loop de for quando a gente chegar com a palavra break. Aqui eu estou botando a seguinte condição. Quando o x for igual a Tamara, a gente vai cair nesse bloco que vai dar o break e vai sair do loop. Lembrando que vai imprimir antes, ou seja, quando imprimir Tamara tem que parar. E aqui Leonardo, Tamara, parou o nosso loop, ok? Vamos continuar aqui então para mais um exemplo. É até bem simples explicar o for, porque ele é realmente muito resumido. E ele facilita bastante o trabalho dos programadores, porque antes a gente tinha que ficar acessando valor por valor dentro de um loop, acrescentando o número, e isso dava realmente um grande trabalho para muitas das pessoas que estavam trabalhando com as outras linguagens de programação, que não tinham esse tipo de recurso. Hoje, praticamente qualquer uma já tem esse tipo de laço que vai iterar em todos os itens daquela lista. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa com a lista, só que no caso, quando for Gabriel, ele vai dar o continue e não vai chegar nessa parte de impressão, ou seja, vai imprimir todos menos Gabriel. Leonardo, Tamara, Maria, e quando era para imprimir o Gabriel, não chegou, ok? E aqui, para concluir, a gente também pode fazer o else, que vai rolar quando não tiver o break, né? Então vamos rodar aqui, vai imprimir todos os alunos e depois vai falar todos os alunos foram listados. E aqui eu posso, vamos modificar aqui para nem todos os alunos foram listados. Vou cortar esse else, vou comentar isso aqui. E vamos aqui para onde tem o break, né? Vamos descomentar. E basicamente o que a gente vai ver aqui é que não vai executar o else em si. Então essas foram as estruturas de decisão. E para você que está aí no YouTube, lembre-se, você pode tirar o certificado desse curso e ganhar horas complementares na faculdade, ou mesmo conseguir um acréscimo muito importante para o seu currículo. Então vai lá no site da Realizare para que você possa tirar esse certificado e garantir esse ótimo resultado. Então, por hoje é isso. Vamos para o próximo módulo.